Bom dia, pessoal. Meu nome é Ana Carolina, eu sou de Aracaju, trabalho na Universidade Federal de Sergipe, no ambulatório de doença inflamatória intestinal, e estou muito contente de estar participando deste congresso virtual, mas muito virtuoso, né? Em comemoração à conscientização do país com relação às nossas doenças inflamatórias intestinais. Queria agradecer a Patrícia pelo convite e dizer que foi um prazer falar sobre gravidez em doença inflamatória intestinal. É um tema que eu gosto muito e que tenho o prazer de ter algumas mães comigo lá no ambulatório e que trazem seus filhos, né? E isso para mim é uma vitória imensa de vocês. Nossa! Então vamos começar a nossa aula falando um pouquinho, né? Eu encontrei um poema de Braulio Bessa, tá? Que fala um pouco do que é ser mãe. Então, mãe é aquela que tem o poder de carregar toneladas de amor e de ternura, uma infinidade de bravura e uma luz que jamais vai se apagar, pois seu brilho é capaz de iluminar o caminho em que vamos percorrer. Se arrisca só para nos proteger, não importa por onde a gente for. Nas 3 letras de mãe tem tanto amor que não há quem consiga descrever. Tem uma estrofe que fala: se arrisca só para nos proteger. E isso é o intuito da minha aula, em dizer para vocês, mães, que são portadoras de doença inflamatória intestinal, que não se arrisquem, que o se arriscar para vocês é o arriscar a sua vida e a vida do seu bebê. E se arriscar, não existe essa possibilidade, né? Quando a gente trata de filho, a gente tem que se proteger e proteger o bebê. E eu venho te dizer, quero que vocês concluam ao final dessa conversa, que a proteção é a manutenção da sua doença em remissão. Então, ser mãe é um sonho, é um projeto de vida, é medo, é dúvida. É para qualquer mulher que vai gerar uma vida, vai ter medo, vai ter dúvida. E para isso é que nós, médicos, nós, equipe, precisamos estar junto a vocês para fazer o possível para esclarecer dúvidas, tirar medo, reduzir medo, aumentando a possibilidade de seu sonho ser um sucesso, de que seu projeto de vida seja um sucesso e seja realizado. Então, maternidade é isso, é pureza, é leveza, é gerar uma outra vida que vai ser o seu significado nesse mundo. Então, eu venho dizer a vocês, através desse bate-papo, que é possível, sim, ser mãe e ter a doença inflamatória intestinal. Existem doenças piores em que isso não é possível, mas para vocês, regar essa flor, protegê-la, acolhê-la, é algo extremamente possível. Então, antes de tudo, eu queria dizer a vocês que é importante planejar. Como tudo na vida, é importante o planejamento. Para qualquer mulher, é importante o planejamento da sua gestação para que tudo aconteça da melhor forma possível. E para vocês também, isso é um item de extrema importância. A gente sabe que preceito básico é você estar em remissão clínica. É você estar com a sua doença controlada, tanto clinicamente, como laboratorialmente, como endoscopicamente. Então, isso é um preceito básico. E vocês sabem que a medicação é que faz isso. O tratamento é que faz isso. E
a coisa que a gente mais não quer é vê-la em atividade de doença gestante, tá? Então, 70% das pacientes que estão grávidas e estão em atividade, elas vão piorar durante o curso gestacional. Então, eu venho dizer a vocês o seguinte, que as medicações que nós utilizamos no nosso dia a dia são medicações que não interferem com a gestação. A gente vai ver mais adiante que o segmento próximo com a obstetrícia, com a nutricionista, com a psicóloga, esse elo é de extrema importância associado, claro, ao seu médico gastroenterologista, proctologista que estejam juntos com você nessa caminhada. Alguns pacientes me questionam muito se a fertilidade dela está comprometida. Será que eu posso engravidar? Será que eu tenho condições físicas de engravidar? Tem sim. Na maioria dos casos, sim, tem sim. A mulher que tem a doença inflamatória intestinal, ela, em geral, ela tem a sua fertilidade mantida igual a qualquer mulher da sociedade. Existem cuidados nutricionais, como, por exemplo, o uso do ácido fólico pré-gestacional, que é importante na DI, assim como é importante para qualquer mulher pré-concepto, tá? Pré-gestação. Na mulher com doença inflamatória intestinal, pode haver necessidade de uma suplementação de ferro um pouquinho maior, que a dose do ácido fólico seja um pouquinho maior, precise um suplemento de vitamina B12, como eu venho mostrando no slide. Aí a pessoa pergunta, tá, e quais são os meus riscos? Né? Então, quais são os meus riscos? Então, tudo na vida tem riscos, né? Existem gestações de risco. Eu não vou considerar a paciente que tem uma doença inflamatória como uma paciente de extrema gravidade. É uma paciente que merece um olhar diferente, tá? Mas não é para ser considerada um risco grande, até porque se fosse assim, não seria permitido, né? Quais são os riscos? O risco que às vezes as mães perguntam muito, eu vou transferir essa minha doença para o meu filho? Não é uma doença que se transmite 100%, não é uma doença que tem uma hereditariedade com penetrância de 100%. Existem uma tendência, né, de 20% a 60%, essa é muito variável, de que a mãe que tem a doença inflamatória, o filho também tenha, mas isso não é uma correlação de 100% dos casos. É menos que a metade de chance, vamos dizer assim. A gente sabe que as portadoras de retocolite, elas têm uma tendência a uma reativação maior na gestação do que os pacientes de Crohn. Normalmente, essas recaídas acontecem no primeiro trimestre, mas a gente tem como lidar com isso, tá? A fertilidade. A fertilidade, ela pode ser um risco, no sentido de que posso ter diminuição de fertilidade? Pode. Quais são algumas situações em que a gente percebe essa fertilidade diminuída? Mas também não é 100% dos casos, né? Então, pacientes que têm cirurgias prévias, pacientes que fazem abaixamento, que suas cirurgias elas entram um pouco mais no reto, então bolsa ileal, protectomia, são pacientes que podem ter sua fertilidade reduzida por conta de aderências, por conta de fibrose, que pode comprometer as trompas. São pacientes que às vezes têm uma doença inflamatória pélvica de repetição e que compromete a permeabilidade, vamos dizer assim, o encontro, né, do óvulo com o espermatozoide. Mas mesmo nessas mulheres que têm uma anatomia diferente, existem as técnicas de reprodução assistida que podem ser dispensadas para esse tipo de paciente infértil, tá? Ou com dificuldade de engravidar. Com sucesso.
tá? E quando eu engravido, quais são os meus riscos? Inicialmente, no primeiro trimestre, o maior risco é de abortamento, como é na população geral. Também, a partir do terceiro trimestre, nós temos as complicações, né, de uma pré-eclâmpsia, uma possibilidade de risco prematuro, uma possibilidade de baixo peso ao nascer, uma possibilidade de hemorragia pós-parto. E pré-eclâmpsia também é uma coisa possível, principalmente naquelas pacientes em que elas entram em atividade de doença e eu preciso usar corticoide, que tem uma associação com a hipertensão. Então, falando especificamente da sulfasalazina, né, as medicações que nós utilizamos correntemente, né, então a sulfasalazina no paciente com retocolite, ela é uma droga antiga, né, é uma medicação muito antiga, então nós temos dados suficientes da literatura, da história, de que a sulfasalazina é sim seguro na gestação e na amamentação. Eu posso suspendê-la, talvez seja até recomendado, suspendê-la no último trimestre, porque existe a possibilidade de kerníteros. E o que é kerníteros? É o bebê ter icterícia pós-natal. Por isso que nós, no último trimestre, aqueles pacientes que usam sulfasalazina, nós modificamos para mesalazina. Que a mesalazina não tem esse efeito, vamos dizer assim, colateral. Então, ela é seguro na gestação, assim como é seguro na amamentação. Então, às vezes, as mulheres, as mães ficam com muita dúvida, mas eu tomo muito comprimido durante o dia, isso pode afetar. Não, não pode. Como eu já falei no início da nossa apresentação, a atividade de doença é que é arriscar a vida do seu bebê. Azatioprina. A azatioprina é um imunossupressor, assim como a ciclosporina, assim como o metotrexate. A azatioprina nós usamos com muita tranquilidade na nossa prática diária e, graças a Deus, também os estudos mostrou uma segurança importante na gestação e na amamentação. Quando os obstetras escutam da paciente que usa azatioprina, eles já logo falam, olha, eu acho melhor suspender. Então, o desconhecimento por parte de alguns obstetras é que impactam negativamente no nosso tratamento. Então, precisa existir esse elo de confiança entre o obstetra, entre a paciente e entre o seu clínico. Precisa haver esse elo de confiança, tá? Porque dessa forma a paciente segue continuamente com sua medicação de uma forma mais segura. E o único imunossupressor que realmente é proibido se chama metotrexate. O metotrexate realmente tem estudos que mostram anomalias no feto, é teratogênico, esse realmente é proibido. Mas a azatioprina não, a ciclosporina também não. Anti-TNF, essas drogas, os imunobiológicos, realmente deram um up, né, no tratamento da doença inflamatória intestinal. Então, ele mudou completamente a qualidade de vida, a qualidade de tratamento da doença inflamatória intestinal. É como se nós tivéssemos entrado no mundo de mais especificidade, de maior eficácia no tratamento da doença inflamatória. Então, os anti-TNFs, eles também não podem ser suspensos. Então, o infliximab, o adalimumab, o certolizumab são imunobiológicos fornecidos pelo SUS, disponibilizado a vocês pelo SUS e que não devem ser suspensos. Estudos mostram grande segurança na gestação e grande segurança na amamentação. Existe um detalhe
no tocante ao uso dos anti-TNF, infliximab e o adalimumab, com relação à vacinação do bebê. Então, essas duas moléculas, elas ultrapassam a barreira placentária e o bebê possui títulos pequenos dessas moléculas em seu sangue ao nascer. Tá? Por isso que, a depender do caso, avalia-se a suspensão dessas medicações no último trimestre. Para quê? Para que quando o bebê nasça, a termo, tá? Eles tenham ainda mais ou zerado os títulos dessas moléculas em seu sangue. Por quê? Porque eu preciso fazer a vacinação do BCG. Normalmente, o protocolo é que faça ao nascer, na própria maternidade. E se a mãe estiver usando o anti-TNF até o final da gestação, a vacina ela é adiada para 6 meses após, porque é uma vacina de vírus vivo. Então, existe somente um detalhe de reacomodação de horários do calendário vacinal do seu bebê. Então, o BCG e o rotavírus, que é dado no segundo mês, eles podem ser adiados se não foi possível a suspensão da sua medicação no último trimestre. Existe o certolizumab, que é uma molécula em que não mais segura, entre aspas, na gravidez. Ela não ultrapassa a barreira placentária e, por conta disso, esses detalhes vacinais não precisam ser levados em conta, tá? Então, às vezes, se você é uma mulher jovem e que já estava no seu planejamento a gestação, talvez a escolha pelo certolizumab seja a mais coerente, tá? A eficácia das três se mostram iguais, né, nos estudos, mas caso a caso a gente precisa individualizar para a escolha da sua terapia. A reativação. Poxa, eu reativei minha doença durante a gravidez. O que é que eu faço? Corticoide. Da mesma forma que a gente iria fazer que sem a gestação. O corticoide ele é permitido na gestação e ele funciona bem, tá? O corticoide, a prednisona ou sua forma venosa em caso de internamento clínico, ela é possível, é viável e não traz problema ao seu conceito, tá? O importante é não ter o gatilho inflamatório. Isso aqui é o importante. Tentar não reativar. Por isso que eu falei a vocês no início. Tentar não entrar na gestação com a doença ativa. Mas se acontecer, estamos juntos. Não é problema. Vamos ter mais cuidado. Então, vamos fazer uma enterorressonância, porque muitas vezes aquela diarreia não é reatividade da doença. Fazer ultrassom específico para a doença inflamatória, a gente ter certeza que é uma reativação da doença, né? E fazer o tratamento adequado. O exame endoscópico, por ser mais invasivo, a retossigmoidoscopia, a colonoscopia, a gente não utiliza de rotina para avaliação de reativação, tá? Existem outras formas, existe a calprotectina fecal, mas, em último caso, pode ser feita com seus cuidados. E o parto? Aí chegamos em uma outra etapa de conversa, né? Quando chega no último trimestre, a gente precisa pensar no parto, né? Normalmente o obstetra quer indicar uma cesariana por conta da doença inflamatória. E aí eu sempre respondo, não. A indicação de cesariana ou não é da parte da obstetrícia. Não há contraindicação de um parto vaginal por conta da doença inflamatória, exceto em pacientes que têm doença perineal, doença com muitas fístulas, doença que
envolva o reto, um canal anal estenótico, um canal anal que já tem uma anastomose, uma bolsa ileal. Esses pacientes, prevendo um trabalho de parto mais difícil, que possa impactar ainda mais na sua incontinência, né? A gente prefere o parto cesáreo para que o períneo não seja mexido, tá? E paciente com ostomia? Paciente com ostomia é tratado como uma mulher normal. Ela pode ter o seu parto vaginal? Claro, óbvio que pode. Agora, precisa se ponderar o seguinte: como vai ter o esforço, a força, a contração uterina, que é forte, talvez o seu estômago ele tenha um prolapso, talvez o estômago edemacie, mas são complicações relativamente fáceis de tratar e outras que a gente vai precisar tratar num segundo momento, mas não é nada de urgência, porque não vai modificar a função da sua ostomia, porque não vai mexer na sua ostomia, tá? Então, pacientes com ostomia podem sim ter parto normal, tá? Agora, cabe ao obstetra, no momento, avaliar o custo-benefício disso, tá? E o pós-parto? Segue as orientações normais de qualquer pessoa. Mantenha a sua medicação, mantenha o seu cuidado alimentar, mantenha o seu cuidado de hidratação, amamente o seu bebê até quando conseguir, né? Recomendação da pediatria, amamentação até os 6 meses exclusiva. No entanto, a gente sabe que cada mulher é uma mulher diferente, tá? Antibiótico pós-parto, normalmente eles usam cefalexina ou amoxicilina clavulonato, se houver algum problema, pode fazer de forma tranquila. A gente recomenda não utilização de AINES, né, de anti-inflamatório, então de mesolida, profenide. Às vezes é uma cesariana e que dói. Você pode fazer? Claro que pode. Agora, faça o mínimo tempo possível. Utilize por menos tempo possível. Suporte psicológico, suporte familiar é de extrema importância, porque a vida agora vai mudar. Mas eu quero que vocês não esqueçam da sua vida pela vida do seu bebê, porque isso é muito comum, é até certo ponto normal, mas o paciente, a mulher que tem a doença inflamatória, ela não pode esquecer da sua doença, ela não pode esquecer de tomar sua medicação, porque mais do que nunca, ela agora tem uma outra vida para cuidar. Então, a sua saúde tem que estar nota 1000, tá? Então, é importante isso, é importante isso. Então, o que é que nós precisamos? Se unir. Se unir numa equipe multidisciplinar que estude o caso a caso, estude o histórico da paciente, estude a doença inflamatória na gestação, a doença inflamatória no impacto psicológico. Então, a equipe multidisciplinar é extremamente importante. Os protocolos estão aí, nós temos diretrizes publicadas no Brasil, no mundo, de fácil acesso. O acompanhamento obstétrico segue rigorosamente o protocolo já estabelecido pela obstetrícia. Precisa-se de mais respeito e de mais apoio à mulher que tenha doença inflamatória intestinal. Não é por ter doença inflamatória intestinal que nós vamos ser desencorajadas. Não, ao contrário. Nós podemos vencer e ter nossa gestação tranquila. Eu me incluo, não é que eu tenho doença inflamatória, mas é porque eu sinto como vocês sofrem, né? E isso é muito importante. Então, foi o tempo, voltando à Rosa, foi o tempo que dedicaste à tua Rosa que fez sua Rosa tão importante. Isso é o Pequeno Príncipe que me acompanha todos os dias, porque não é fácil lidar com doença inflamatória nesse cenário ruim de pandemia, mas nós estamos observando boas notícias,
nossos pacientes não adoecem do Covid, né? Então, é uma proteção divina? Talvez sim. É uma proteção imunológica? Talvez sim, né? E existem até estudos que falam que gravidez protege, melhora a doença posteriormente, tá? Então, não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que vai ser fácil, não. Eu estou dizendo que é possível, com cuidado, com consciência e com respeito. Então, eram essas as minhas mensagens que eu queria compartilhar com vocês. Agradecer por tudo e que todo mundo hoje tenha um bom dia, que nós sigamos com fé em Deus e que tudo isso vai passar. Obrigada, um beijo a todos.